Estamos vivendo a era mais podre da internet. 100 homens e um gorila, tralaleiro, tralalá, Rancho do Maia, tigrinhos, rifa, saúde, celebra... Caraca, mano, essa aí dos 100 homens contra um gorila, puta que pariu, velho. Toda hora chegava a aparecer essa parada pra mim e eu assisti um vídeo desse só. Porque eu queria entender o porquê que tava todo mundo mandando isso, velho, um pro outro. Natários, mulheres do job, cassinos. Não é só a sua impressão que as coisas estão ficando cada vez piores, que os jovens e as crianças estão se tornando zumbis, e as doenças mentais estão cada vez mais agressivas. Isso é... Só um detalhe, eu já falei sobre esse assunto aqui nesse canal algumas vezes. Acho que é até por isso que vocês mandaram esse vídeo. Mas, cara, isso é muito doido. Eu tenho muito essa impressão, cara, de por que tá tudo tão merda hoje na internet. Por que as coisas estão tão underground? a realidade, e uma realidade que não acontece por acaso. Ela é propositalmente fabricada. Essa nova era da internet de vídeos completamente fúteis e inúteis faz parte de um plano de 3 passos que busca manipular toda essa nova geração. O uso excessivo do celular. Esse uso, ele deixou de ser um uso equilibrado, racional, salutar. Ele passou a ser um uso absolutamente desmedido, quase que uma doença mundial. Memória ruim, dificuldade de raciocínio e falta de interesse em coisas que não envolvam celular. Agora este é o nome, é brain rot. Ou, num português claro, seria apodrecimento cerebral. Lembrando que isso aqui eu já falei sobre no canal, é muito doido, eu já falei sobre isso, que a maior parte das pessoas estão perdendo seu tempo rolando a For You o tempo todo, vendo nada. Você lembra o último vídeo que você viu? Vídeo curto? Não lembra? Não dá tempo de lembrar. Então por que você fica o dia inteiro vendo esses vídeos e enviando pro outro? Isso aqui é dopamina barata, cara. Nossa, eu já falei muito sobre no canal. Já falei muito sobre isso no canal. E, cara, cuidado que isso é perigoso. Existem 2 tipos de indústria que chamam seus clientes de usuários. A indústria das drogas ilegais e a indústria de softwares e tecnologia. É meio sensacionalista essa, mas... Pela primeira vez na história moderna, filhos estão ficando menos inteligentes que os próprios... Caraca, velho, eu já falei sobre isso no canal também, mano. Eu já falei, olha o vídeo aí, que eu teve um vídeo que eu mostrei pra vocês com dados, tá? Tem um estudo que mostra que essa geração vai ser mais burra e vai ter menos dinheiro que a anterior. Mano, que doideira. Os pais. E a culpa, segundo o neurocientista Michel Desmouriez, é toda das telas. No livro A Fábrica de Cretinos Digitais, ele mostra que o QI das novas gerações está menor em relação aos seus próprios pais, algo que não acontecia antes. Por mais que você seja cético, vai perceber que existem estratégias malignas por trás disso. Não é por uma coincidência que conteúdos com o nome Brain Rot apareceram na E olha o tipo de conteúdo que a galera para pra assistir, mano. Caraca, velho, que loucura. internet inteira ao mesmo tempo em que Brain Rot foi eleita a palavra do ano de 2024 pelo dicionário de Oxford. Trallallero, trallallá. Bombardiro, crocodilo. Tum, 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 sahur. O meme começa com uma narração em voz robótica dizendo a famosa frase, seguido de uma história em italiano. Porém é aí que tá a polêmica. Logo depois do tralaleiro tralalá, o áudio original inclui a expressão Dio, que em italiano significa o pé da letra Deus. Sim, é uma blasfêmia, principalmente ofensiva para pessoas religiosas. Apesar do porco em italiano significar maiale, quando falamos do animal, o termo porco também é usado, principalmente em palavrões. Por exemplo, que pode-se dizer que é o palavrão mais ofensivo da Itália. Segundo a Oxford University Press, Brain Rot descreve a deteriorização do estado mental ou intelectual. Segundo a Oxford University Press, Brain Rot descreve a deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente resultante do consumo excessivo de material online, considerado trivial ou pouco desafiador. Mas por que isso está acontecendo logo agora? Por que vídeos tão estranhos estão viralizando tanto? O que isso tem a ver com o emburrecimento das novas gerações? Existem 3 motivos pelos quais a internet está cada dia mais podre, e isso está destruindo toda essa nova geração e também pode afetar. Uma dessas é dinheiro. As pessoas hoje em dia estão fazendo de tudo, a qualquer custo, por dinheiro, sem ligar para nenhum princípio, passando por cima de tudo. Isso é um dos primeiros motivos. A você, 3 simples motivos que vão fazer você enxergar de outra forma os conteúdos fúteis que passam por você no dia a dia. Primeiro motivo, guerra híbrida. Redes sociais são na verdade uma arma de guerra híbrida. Tudo que acontece hoje já aconteceu de alguma forma no passado. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, antigamente você tinha guerras que acabavam em tiro, em bombardeio e todas essas outras coisas. Depois, você tinha lá as guerras como a famosa Guerra Fria, onde basicamente um país tentava mostrar para o mundo. E hoje as discussões sobre política na internet, sobre posicionamento, e blá blá blá, e tem um monte de coisa. Caraca, velho. Que era o país mais pica e que o outro era ruim através de filmes de Hollywood e até mesmo de corrida espacial, entre outras coisas. Hoje em dia, a guerra é ainda mais complexa e acontece totalmente nas entrelinhas, nos detalhes que você quase não percebe. Você já se perguntou por que sempre rolam tantas polêmicas entre o TikTok e os Estados Unidos, por exemplo? O TikTok está com os dias contados nos Estados Unidos.
Não só nos Estados Unidos, como em vários outros países. Eu, inclusive, produzo pro TikTok. Porém, o TikTok tem um dos algoritmos mais viciantes. Eu já falei sobre isso nesse canal, inclusive, também. E países proibiram, né? Mas é porque o TikTok ele sabe de tudo. O que você pesquisa, o que você fala no seu WhatsApp, o que você tá conversando. Não é à toa que do nada alguém fala pizza e aparece alguma coisa relacionada à pizza. É um negócio muito doido esse algoritmo do TikTok, cara. A Casa de Representantes dos Estados Unidos aprovou de forma unânime uma carta que pode banir o TikTok. A Casa Branca deu 30 dias para que o TikTok, aquele aplicativo, seja banido das agências federais do país. Uma lei obriga a venda das operações do aplicativo chinês para uma empresa americana. Todas as agências federais americanas devem eliminar o TikTok dos telefones e também dos sistemas. O que acontece? Existe nos Estados Unidos, principalmente no meio da comunidade de segurança, um medo sobre o TikTok. Por quê? É de uma empresa chinesa que, pelas próprias leis da China, ela deve se submeter ao governo. Há poucas semanas atrás surgiu uma trend muito forte no TikTok. Já ouvi falar sobre isso também, né? De vazamento de dados, né? O TikTok pega todos os dados e passa pro governo da China. Cara, é uma doideira, mano. É uma doideira. Algoritmo é um negócio insano. E o mais louco é que as plataformas elas estão brigando pela atenção das pessoas. E os criadores já perceberam isso, que eles têm que prender a atenção das pessoas a qualquer custo. E é por isso que eu falei também que as pessoas estão dispostas a qualquer coisa. Onde chineses com um inglês quase perfeito mostravam para o mundo inteiro como eram feitas as sopas. Caraca, nós falou disso aqui também. Teve um vídeo só disso no canal. Tá vendo que a gente tá atualizado, né, rapaziada? Vocês estão vendo? Tem um vídeo só disso aqui no canal. Que doideira, velho. De luxo, as bolsas de luxo e outros itens que eram fabricados na China por preços muito mais baixos e vendidos no Ocidente por verdadeiras fortunas. Se houver Made in China, a bolsa nunca será de luxo. Porém, mais de 80% das bolsas de luxo são feitas na China. Mas as marcas de luxo não admitem isso. Levam bolsas quase prontas da China. Só fazem reembalagem e colocam o logo. Essas bolsas são feitas na China, por nossos habilidosos artesãos chineses. Will cost you 38,000 USD. But what is the real cost? The total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. Nesse mesmo período, China está entendendo aquele vídeo ali? A gente falou sobre isso no canal. Mas eles estão queimando as grandes marcas, mano. Mano, a China tá... Estados Unidos estavam em uma batalha intensa em relação à taxação de produtos e matérias-primas. Eu não sou especialista em geopolítica, mas o TikTok é uma plataforma chinesa e misteriosamente foi lá. Assim como o Instagram também é uma plataforma, teoricamente ela tem aquele mais laços com outro governo. Que esse exposed aconteceu. Além disso, já é comprovado que há enorme diferença entre os conteúdos que aparecem no TikTok e os conteúdos que aparecem lá na China. Os vídeos que viralizam em países como o Brasil, por exemplo, não tem nada. Já falamos sobre isso, cara, que doideira, já falamos sobre isso no canal também, sobre o Douyin, se não me engano é esse nome, que é o TikTok chinês. Olha que louco. Enquanto o TikTok no Brasil e em outros países é só esses conteúdos assim, de besterol, de meme, de garota pelada. Mano, na China é diferente, o conteúdo é outro, é um conteúdo de desenvolvimento pessoal, de você querer ter sua família, ter seu emprego, de você deixar um legado. Cara, é um negócio muito louco, eles ensinam outra parada, velho. Nada a ver com o que acontece lá. Na verdade, na China, o TikTok nem mesmo existe. O que existe lá é o Douyin. Douyin está disponível apenas na China e não é acessível fora do país, pois ele opera uma infraestrutura completamente isolada, de servidores, de compliance, etc. Douyin é muito mais educacional e restritivo. Ele promove conteúdos de ciência, conteúdos de história, de desenvolvimento pessoal. As crianças lá têm tempo de uso limitado e acesso apenas a conteúdos aprovados. O algoritmo do Douyin é muito mais segmentado de maneira local. Ele opera sob diretrizes políticas muito rígidas. Somente conteúdo de qualidade vai passar por lá, enquanto no TikTok, meu amigo, é bem diferente. É 100 homens contra um gorila, são vídeos de animais estranhos, feitos com IA, com nome completamente esquisito, pessoas tentando entrar no rancho do Carlinhos Maia, que é extremamente vergonhoso, entre uma infinidade de trends que só renovam toda semana. E é impressionante como toda semana surge uma idiotice ainda mais absurda. Isso aí já explica muita coisa, porém também existem outras redes sociais diferentes do TikTok, que também fazem o seu devido estrago. Qual a intenção por trás delas? Além disso, existe um segundo motivo pelo qual a era mais podre da internet está acontecendo bem agora, e pode destruir uma nova geração. Segundo motivo, o avanço da manipulação das massas. Você foi manipulado. Pode concordar ou não comigo, mas o fato é, nós somos manipulados quase todos os dias. Só que a diferença é que alguns poucos de nós sabem quando uma manipulação está acontecendo, sabem como evitar ou até mesmo como reverter e manipular de volta um manipulador. Estamos em um mundo complexo, onde a mediação tecnológica parece ter atingido seu máximo. O controle e a vigilância são onipresentes, e todo o medo plantado pela ficção científica se tornou realidade. Somos monitorados em todos os movimentos, em todos os locais. Um banco de dados gigantesco armazena
atualiza em tempo real todos os nossos cliques e mudanças nas redes. É possível saber se estamos felizes, tristes ou sentindo raiva, só com aquilo que estamos a pesquisar e curtir. Uma parcela significativa de uma sociedade cansada e que já perdeu sua singularidade é manipulada de forma que ela se desconecte da realidade e abrace o fanatismo ideológico, colocando a saúde mental em risco e desintegrando nossos vínculos humanos. Sabendo que as redes sociais O algoritmo é um pra cada. não são simples aplicativos de entretenimento e sim máquinas de manipulação, você precisa entender como esse processo funciona, como elas realmente agem para manipular as massas e emburrecer os jovens sem que ninguém perceba. Esse método começou na chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi uma das primeiras a entender que a dominação moderna não... Vamos ser sinceros também que o circo já funciona tem muito tempo, né? O modelo do circo. É um palhaço e a plateia. acontece apenas pela força, mas sim pela cultura, pela informação. Senhoras e senhores, isso não é um teste. Alienígenas estão invadindo os Estados Unidos. É 1938 e essas são as palavras que tocam na rádio CBS, em plena rede nacional. De início, você pensa que isso é inofensivo. Claro que não é algo real, porém, milhares de pessoas acreditaram nesse comunicado. Era 30 de outubro de 1938. O mundo vivia à beira de uma nova guerra. A Alemanha nazi crescia e a tensão nos Estados Unidos era grande. As pessoas viviam com medo, então qualquer notícia repentina já causava pânico nas pessoas. Orson Welles, 23 anos. O que realmente aconteceu foi que esse diretor de rádio teve uma ideia ousada, adaptar o clássico A Grande Guerra dos Mundos como se fosse uma transmissão jornalística real, ao vivo, porém ele não avisou o público que era só uma encenação. Mas por que milhares de pessoas entraram em pânico, mesmo sem ver nenhuma nave espacial? Foi isso que a Escola de Frankfurt explicou. Naquela época, o rádio era o principal, talvez o único meio de comunicação, então era através dele que as pessoas eram informadas, que elas se mantinham atentas ao que estava acontecendo, e também seria através dele que as pessoas também seriam manipuladas. Se em 1938 um simples rádio já conseguiu fazer isso, o que um iPhone de última geração, o dia inteiro na sua mão, faz com você hoje em dia? Quantas das suas reações são realmente suas e quantas foram programadas por um roteiro invisível que você nem sabe de onde veio? Isso aí agora explodiu minha cabeça, mano. Será, velho? Agora esse cara foi além. Pensar nisso aí mais depois desse vídeo. Sabendo que a maneira de se fazer uma guerra mudou e sabendo qual é a verdadeira finalidade das redes sociais e por que elas estão cada dia mais podres, só falta entender como que esse sistema pode arruinar a sua vida sem que você perceba. Terceiro motivo, a cultura do bochileiro. Já o bochileiro é um cidadão desonesto, vagabundo, maltrapilha, que ama levar vantagem em tudo. Faz parte da geração nem trabalha e nem estuda, ele deve a todo mundo, sempre arrumando um jeitinho de não pagar as dívidas. E os meninos é muito vaidoso, né? Tem que ser uma bermuda branca com Nike. Mas é só você ver, pô, os influenciadores hoje em dia que a galera dá pau, pô. É só você ver os influenciadores hoje em dia que a galera dá fama, dá dinheiro, pô. Tu vai ver os story golpe o dia inteiro, mano. E parece que todo mundo tá assim, ó. Nossa, como que o influenciador tem tanto dinheiro? Meu Deus do céu. Shops, uma camiseta da Hollister, da Aeropostal, um Juliette e um boné. A gente só tá pedindo pra baixar o volume, cara. Não, cara, você não vai entender crescendo. Só marxista. De perseguição nesse bagulho. Você é louco. Cheio de gravatar derrubando o sistema. Não tá me decidindo. O que achou do Miguel do Grau da foragido, ô meu parceiro? Como é que o mano foragido tá em casa, caralho? Você é louco, mandando rapinagem pra pegar amigo. Vocês estão mesmo acreditando no bagulho, filho. Já foram mais inteligentes nas ideias, hein, mano. Família, a Polícia Federal bloqueou minha conta no Instagram nesse dia, falou as histórias, é que o Miguel do Grau tá fingindo que é foragido. E já imagina, tipo, em coisa dele, né? Já fiz história. Opa, nós, meus parceiros. O Miguel do Grau da banda aqui da parte das Alamedas, certo? Você já se perguntou como que tantos golpes ainda acontecem hoje em dia? Pelo menos pra mim, quando eu ouço falar em jogo do tigrinho, eu já sei que jamais ganharia algum dinheiro apostando nisso, que é uma completa manipulação, e é óbvio que isso não passa de um esquema para arrecadar e arrancar o dinheiro das pessoas. Mas, mesmo assim, jogos como esse continuam movimentando bilhões de reais. Todos os anos, bilhões de brasileiros continuam acreditando que vão ganhar alguma coisa e continuam perdendo seu dinheiro nisso. Mas como isso tudo acontece? É aí que entra a cultura, o ambiente em que você está inserido. Como assim? Para uma pessoa que mora em São Paulo, capital, zona urbana e tudo mais, é completamente normal usar roupas, ter hábitos de higiene, andar de carro e essas outras coisas. Porém, se você fala isso para uma tribo que mora no meio de uma floresta em alguma ilha perdida no meio do oceano, eles vão achar completamente estranho esse estilo de vida. Mesmo que você não perceba, quem decide o que é certo e errado, que você deve ou não fazer, é o seu ambiente. Você só pensa do jeito que pensa, porque ao longo de toda a sua vida, o seu ambiente te moldou a pensar assim, a agir assim. E onde eu quero chegar com tudo isso? O que a cultura do bochileiro tem a ver com tudo isso? Você não é a média das 5 pessoas das quais você mais convive. Você é a média dos seus pais, de tudo que eles viveram e te ensinaram, das pessoas que você conviveu na sua infância, dos filmes que você assistiu. Já falei sobre isso no canal, sobre aprender tudo eu aprendi tudo do zero de novo, tá? Eu aprendi muita coisa errada. Eu aprendi a ter muito princípio com a minha família. Mas ganhar dinheiro não foi com eles que eu aprendi, não. Dos desenhos que marcaram a sua vida, da sua religião, das suas crenças, dos seus O mundo em si, a vida real, não foi com eles, não, porque meus pais não deixavam nem eu sair de casa. Tinha medo de eu sair, porque falava pra mim, tinha medo de eu sair, de acontecer alguma coisa comigo e me colocava medo do mundo, entendeu? Almas, das suas conquistas. Não tô criticando meus pais, mas
Hoje em dia, eu entendo o seguinte, que eu não tenho que encorajar meu filho para ele ser maluco, entendeu? Mas eu tenho que sempre deixar claro pro meu filho que ele é capaz de qualquer coisa, pô. Ele não sair ali na rua de trás jogar uma bola, sei lá. Enfim, todas essas coisas são misturadas ali na sua cabeça e vão direcionar suas decisões. A cultura ao seu redor molda o que é certo e o que é errado, o que você deve ou não fazer. Então, quando o cara... Eu tô falando isso porque eu cresci, minha família... eu cresci com a minha família me ensinando a ter medo de tudo, da rua, das pessoas, entendeu? Medo de ficar pra trás, medo de tudo. Passa 1, 2 ou até mais horas do seu dia assistindo conteúdos fúteis no TikTok, quando ele assiste esses influenciadores apostando, quando ele assiste mulheres do job, os Raús, estelionatários, os caras das rifas, ele passa a achar tudo isso normal. Esse cenário passa a fazer parte da sua cultura, da cultura desse sujeito. É exatamente por isso que na China só é permitido conteúdos educacionais, conteúdos inspiradores. Eles sabem muito bem o poder desses algoritmos. Se isso faz sentido pra você, considere assistir o vídeo que vai aparecer na sua tela. Nele eu te explico o esquema por trás dos anúncios mais perturbadores do YouTube. O que eu acho muito louco é que eu já falei com vocês várias vezes nesse canal sobre tudo isso aqui que tá nesse vídeo. E sabe o que aconteceu? Muita gente falou que eu era coach, que eu ia vender curso, que era papo furado, isso, aquilo. Mano, no futuro a gente vai ver quem tava certo no final das contas. Eu vou postar isso aí pra quem não tá levando a sério a brincadeira. Lembra que aqui tem vídeo todo dia, se inscreve no canal, fechou? Compartilha com seus amigos e deixa seu like. Tamo junto.